Bom dia, hoje nós estamos lendo o capítulo 19 do livro de Gênesis. Nesse capítulo narra o momento em que os dois anjos enviados pelo Senhor, eles chegam até a cidade de Sodoma. Essa cidade seria destruída pelo juízo de Deus. Não somente Sodoma, mas também a sua vizinha Gomorra e outras cidades daquela colina, daquela planície, que eram vizinhas de Sodoma e Gomorra. A razão da destruição desse juízo terrível é o fato do pecado ter se tornado tão marcante naquele povo que vivia ali. A cidade em si não peca, quem peca são as pessoas. E eles haviam se tornado em extremo rebeldes contra Deus. Eram muitos os seus pecados: a injustiça, a malícia, a maldade, a violência, mas o mais marcante de todos, que ficou evidenciado pela atitude daqueles homens em relação aos visitantes que haviam chegado na casa de Ló, é a homossexualidade. Até hoje, essa prática também é conhecida como sodomia. E a Bíblia mostra, entre muitos outros pecados que o Senhor aborrece, este aqui que Deus havia proibido de forma terminante também. E o grande pecado de Sodoma não era só o fato das pessoas que praticavam a homossexualidade, é que o pecado havia sido tolerado como algo normal. Isto constitui a iniquidade de um povo. O pecado, desde a origem da criação, quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, sempre esteve presente na vida das pessoas. Porém, quando a sociedade aceita o pecado como sendo algo normal e até cultural, então isto se torna iniquidade coletiva. E é neste momento que os juízos de Deus então caem sobre todos aqueles que não apenas praticam, mas que aceitam, que apoiam ou que desculpam o pecado. E esta é a marca do século que nós estamos vivendo. A homossexualidade, nos dias atuais, certamente está pior do que na época de Sodoma e Gomorra. E tão certo como Deus visitou com juízo e castigo aquelas cidades pelos seus muitos pecados, e especificamente por este também, nós estamos vivendo em um tempo que o juízo de Deus vai cair severamente sobre os moradores deste mundo também. Não é uma questão de rejeitar o pecador, mas rejeitar o pecado que ele pratica. Todas as pessoas, independente de quem elas sejam, de que estilo de vida elas escolheram, nós precisamos amar. Devemos ser pessoas que tenham caridade para com todos e com todos os pecadores também, pois todo pecador é carente da mensagem da salvação. Todos precisam conhecer o Evangelho que transforma, que liberta e que santifica as pessoas. Então, não estou falando contra o homossexual, mas contra a homossexualidade. Este é o pecado que é marcante em nossa geração e que está sendo tolerado pelas pessoas, e mesmo hoje glamorizado. Muitas pessoas conhecidas, artistas famosos, esportistas têm promovido essa causa, abraçando, praticando este tipo de pecado e ainda fazendo de tal forma uma influência que termina contagiando jovens e adultos para que também experimente a mesma aberração, pois é uma aberração, é algo contra a natureza. Mas que Deus nos ajude a não cairmos nesse tipo de armadilha e a ensinarmos para os outros o que a palavra de Deus fala sobre o assunto. Na narrativa do capítulo, aqueles dois anjos, na forma humana, chegaram à cidade de Sodoma. Ló estava à porta da cidade e viu no momento que eles chegaram. E a Bíblia diz que ele fez aquela saudação semelhante a que Abraão fizera quando havia se encontrado com esses mesmos personagens. Se curva diante deles e faz um convite para ir para sua casa. Convida-os para pernoitarem ali e diz que no outro dia cedo eles poderão seguir o seu caminho. A princípio, eles declinaram da aceitação do convite, mas Ló insistiu e eles foram. E lá preparam a refeição, certamente um aposento para que eles possam se recolher. E o texto diz que em um determinado momento, ali no começo da noite, os moradores de Sodoma cercaram a casa, e diz que eram homens de todas as partes da cidade e de todas as faixas etárias. Aqui fala dos jovens, dos mais jovens aos mais velhos. E eles começaram a gritar, e quando Ló sair na porta da casa, se apresenta, eles pedem para que Ló coloque para fora aqueles dois visitantes para que eles possam abusar deles. E claro que o abuso aqui se referia ao abuso sexual. Tanto é que Ló faz uma proposta que é incompreensível para a gente, mas ele fez.
Senhor, trago minhas duas filhas, abusem delas, mas não abusem desses homens que estão sob o meu teto. Mas eles não queriam as meninas, eles queriam os homens, mostrando assim, evidenciando que tipo de pecado era preferível para eles. Era justamente a homossexualidade. E quando Ló fala isso, eles se revoltam contra Ló e diz que vão fazer com ele pior do que fariam com os dois visitantes. E neste momento a Bíblia diz que os anjos puxam Ló para dentro de casa, fecham a porta e cegam aqueles homens, não a cegueira na escuridão das trevas absolutas, mas fez de tal forma um poder de Deus que eles não conseguiam achar a porta da casa. A Bíblia diz que eles tatearam por bastante tempo e desistiu porque não conseguia arrombar a porta da casa de Ló. E é então que os anjos dizem para Ló: apressa-te. Se você tem filhos, suas filhas, suas noras, tragam tudo para cá, todos para cá para que a gente possa sair. Ló foi atrás, provavelmente, dos seus parentes e tentou convencê-los a vir. Mas eles não acreditaram, eles ridicularizaram, porque o espírito de Sodoma estava no coração. Este é o grande problema quando nós nos adaptamos com a pecaminosidade da sociedade. Nós passamos a ver tudo como se fosse normal, mesmo aquilo que é completamente condenado pela palavra de Deus. E quando Deus anuncia o juízo, os pecadores tendem a ficar relaxados, acreditando que aquilo nunca vai acontecer. Mas aqueles que não acreditaram na mensagem que Ló estava dando de salvação, arcaram com sua própria responsabilidade e foram destruídos com o fogo que desceu do céu para consumir aquela ímpia cidade. Ló demorou demais para poder sair. Na verdade, a sua esposa também já tinha o coração tomado pelas influências da cidade. Ali estava sua casa confortável, estavam seus bens, ali tinha amigos, talvez outros familiares também, e eles demoraram para sair. A palavra de Deus diz que os anjos terminaram agarrando eles pelas mãos e tiraram para fora da cidade, e deram instruções para que eles pudessem ir para uma montanha e que não olhassem para trás. Isto representa o grande amor de Deus, a imensa misericórdia de Deus. E mais importante, como Deus faz distinção entre o justo e o ímpio. O Senhor iria destruir toda aquela cidade. Pouparia se tivesse pelo menos 10 justos. Mas como não tinha, ele pegou pela mão aqueles que faziam parte do seu povo e tirou para fora. Assim como Deus nos chama para sair de Babilônia, ele estava chamando Ló para sair de dentro de Sodoma. Mas não é simplesmente sair do lugar, é tirar o lugar de dentro do nosso coração. Porque daqueles que saíram, Ló, sua esposa e suas duas filhas, ainda estava no coração da esposa de Ló a cidade e os prazeres da cidade. E quando eles saíram, ela fez aquilo que Deus tinha dado instrução clara para não fazer. Ela olhou para trás, e quando ela olha para trás, ela perde a vida dela. A grande multidão do povo de Israel que saiu do Egito terminou olhando para trás antes de entrar na terra de Canaã. Tanto é que nos momentos de dificuldades, nos momentos de provação, eles disseram que era melhor que voltassem para o Egito, se vissem ali como escravos, do que estar no limiar da terra e entrar conforme a promessa de Deus. E todos aqueles que tiveram o desejo, Deus não permitiu que vivesse na nova terra que ele havia prometido. Só a geração dos seus filhos é que pôde entrar, porque eles tinham o Egito no coração e ficaram fora. E aquela mulher que saiu de Sodoma, mas carregava Sodoma no coração, também ficou de fora. E todos aqueles que aceitaram a mensagem do Evangelho, mas ainda permanecem ligados ao mundo, têm amor ao mundo e querem aproveitar do mundo enquanto professam servir a Cristo, estes todos também ficarão de fora da terra prometida e da cidade santa celestial. Então nós precisamos atentar bastante para esse fato. Mas voltando ainda à questão da homossexualidade, vou ler um texto aqui do Novo Testamento, nas palavras do apóstolo Paulo, que ele diz bem assim, no livro de Romanos, no capítulo 1, do verso 24 em diante. Por isso Deus entregou tais homens à imundície. Quem é que Deus entregou? No verso 23 é aqueles que haviam rejeitado a Deus e, embora fossem religiosos, eles eram idólatras. Eles adoravam as criaturas no lugar do Criador.
Então não queriam realmente um compromisso com Deus eterno, com Deus verdadeiro. Deus deixou eles serem enganados. Por isso Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, e recebendo em si a merecida punição de seu erro. É evidente que Deus não aceita, não aprova e não desculpa a prática da homossexualidade. Deus fez um homem e uma mulher. E Deus permite que a gente forme casais para nossa própria bênção, para que a gente possa gerar filhos, para que a gente possa se alegrar com a sexualidade, mas dentro dos limites que Deus impôs. E Deus proibiu completamente a prática da homossexualidade. E todos aqueles que desafiam a Deus vão arcar com a sua própria condenação. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 6, fala da salvação de qualquer pecador que abandona o pecado. Ele faz uma comparação da condição de quem aceitou a Cristo com o Senhor Jesus. Quando Cristo morreu lá na cruz do Calvário, ele permite que a gente se beneficie desse sacrifício. E por conta desse sacrifício, ele pode libertar e salvar completamente o pecador. Diz assim o capítulo 6, a partir do verso 8: Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros de seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E no verso 22, agora, pois, libertados do pecado, transformado em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, independente de qual tenha sido a gravidade do pecado da pessoa, especificamente aqui eu quero abordar a questão da homossexualidade, que a pessoa tenha praticado uma ou muitas vezes, que ele tenha se tornado uma pessoa que mudou até de sexo, mas ninguém muda apenas na sua aparência externa, mas não muda os seus órgãos internos e não muda a sua condição diante de Deus também. Mesmo que a pessoa tenha se tornado prostituto ou prostituta sexual e tenha na sua prostituição se voltado para esse caminho de homossexualidade. Não importa qual seja a condição, ele pode ser completamente limpo, transformado e regenerado aquilo que Deus planejou que a humanidade fosse, a semelhança de seu Filho, em caráter, em atitude, em comportamento também. Tanto é que aqui nas palavras do apóstolo Paulo novamente, na carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 9, 10 e 11, ele diz, começa perguntando, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ele não cita um pecado apenas, ele cita muitos. Começa com a injustiça, depois ele fala de impureza, idolatria, adultério, e aí ele relaciona os pecados da homossexualidade, os efeminados e sodomitas. E junto ele coloca ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, nenhum destes herdará o reino de Deus. Mas a grande maravilha está no verso 11: Tais fostes alguns de vós.
Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Para todas as pessoas, independentes de qual tenha sido ou quais sejam os seus pecados, ele pode receber de Deus completo perdão, mas inteira transformação, uma verdadeira libertação dessa escravidão. Eu sei que alguns pecados são mais difíceis de tratar, de lidar do que outros. Quando o pecado se torna realmente um vício, ele é o mais difícil de ser libertado. Todos são difíceis, não existe um pecado que alguém possa se libertar da sua prática por sua própria força de vontade. Ele pode parar de cometer o ato, mas dentro do coração dele aquele pecado ainda está. Mas quando Deus liberta, o Senhor liberta completamente. Assim como o ladrão pode deixar de ser ladrão e se tornar uma pessoa completamente confiável, como o assassino pode abandonar completamente a sua violência e se tornar manso e cheio de amor pelo próximo, assim como o avarento pode deixar de ser egoísta e se tornar altruísta e generoso em partilhar com as outras pessoas, o homossexual pode completamente abandonar a prática e ser libertado também da tendência. Primeiro pode haver o abandono do pecado e depois a libertação da vontade do domínio do pecado. Só Deus pode fazer isto. A pessoa pode até parar por iniciativa própria de praticar, mas ser libertado das tendências do desejo, esta é uma obra do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que daqueles ouvintes de Paulo, ele diz que eles eram praticantes desses pecados. Talvez não fosse de todos, uns de uns, outros de outros, mas alguns certamente eram efeminados e eram sodomitas. Mas o texto diz que eles foram lavados, santificados, justificados por Cristo Jesus através da ação do Espírito Santo. O que o homem precisa fazer, o homem eu digo como ser humano, é escolher. A única parte que corresponde a nós é fazermos a escolha. Quando nós escolhemos renunciar ao pecado, e aí chega a triste confrontação de que nós não temos capacidade de nos libertar, o Espírito Santo nos apresenta Jesus, que é o Salvador. Ele nos faz lembrar da morte expiatória de Cristo, que não foi apenas para que a gente pudesse ser desculpado de nossa transgressão, mas que além de sermos perdoados, nós também fôssemos libertados. E sendo libertados, nós ainda fôssemos transformados. E esse processo de transformação faz com que a mulher seja uma nova mulher e o homem um novo homem, um homem em Cristo. Um homem ou uma mulher que viviam na prática dos pecados mais degradantes, mas o texto diz que são purificados. Eles são completamente transformados, mas a sua história diante de Deus passa a ser uma história nova. No céu ninguém ficará lembrando o pecado, mesmo os anjos que testemunharam a profundidade da maldade que nós caímos, eles se alegram, na verdade, é com a transformação que Deus operou. O pecado não ficará como registro em nossa história. Ele ainda está lá no céu, no santuário do céu, mas o Senhor está purificando de todos aqueles que confessaram. Antes do Senhor Jesus voltar a essa terra, ele faz a purificação. Isto a gente pode ver mais claramente pelo ritual do santuário que acontecia lá em Israel. Uma vez por ano, todos os registros do pecado eram purificados, porque quando o pecado era confessado sobre a cabeça de um animal e este era degolado, o sacerdote levava o sangue, o pecado estava agora no sangue, e o sangue era levado para dentro do santuário, e um pouquinho do sangue era aspergido lá dentro. Mas um dia no ano, dia 10 do mês sétimo, um ritual muito solene e importante acontecia, quando o sacerdote entrava na presença de Deus e removia aquelas marcas do sangue, mostrando que os pecados estavam sendo apagados dos registros de Deus. E assim, quando Jesus vir nos buscar, todo o registro de nossa maldade será limpo dos registros do céu e não ficará mais na memória de ninguém, nem dos anjos que nos acompanharam, mostrando que Deus realmente fez uma obra completa na vida de todos aqueles e na sua história também. Que Deus nos ajude. Eu sei que muitos daqueles que professam servir a Deus ainda estão amarrados a algum ou alguns tipos de pecado. Mas não desista, olhe para o Salvador. Renuncie e abandone,
e o Senhor dará completa libertação, purificando o próprio coração e a mente. Ele havia dito, está lá no profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26 e 27. Ele fez uma promessa muito extraordinária, que lhe daria um novo coração e um novo espírito. Então nós podemos ir diante de Deus e pedir o cumprimento dessa promessa. Ele terá a maior boa vontade de cumprir em nossas vidas.